Aliás, o hino 449 fala de inquietações e dor, sofrimento, tristeza, morte, enfim, as coisas que trazem inquietação para a nossa alma. Mas também, no 464, nós cantamos que vemos agora, pela fé na palavra de Deus, o Senhor Jesus entronizado à destra do bom Deus. E vemos também na terceira estrofe que o seu serviço continua ali, poderá valer-nos, entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Então, nós vamos ler primeiro na carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Carta aos Hebreus 4 e 14. E visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por enquanto era só isso, depois nós teremos, na graça de Deus, um segundo texto. O escritor da carta aos Hebreus conhecia bem as dificuldades da nação de Israel. E desde o início até o fim, ele manifesta nas suas declarações a grandeza e a superioridade do Senhor Jesus em relação a tudo e a todos. A preeminência, a supremacia do Senhor Jesus é destacada do começo ao fim deste livro. Embora nós não vamos entrar a fundo na questão, ou melhor, no tema do sacerdócio do Senhor Jesus, que é desenvolvido do capítulo 4 até o capítulo 10. Nós vemos o escritor desenvolver em seus pormenores o tema sobre o sacerdócio do Senhor Jesus, as suas semelhanças e as suas diferenças em relação ao sacerdócio de Arão. E vale a pena dizer, de passagem que seja, de que, embora ele o sacerdócio do Senhor Jesus segue o modelo do sacerdócio de Arão, ele não segue a mesma ordem de Arão, mas segue a ordem de Melquisedeque. Ele segue o modelo do sacerdócio de Arão, mas ele não segue a ordem. Por quê?
Por que essa diferença? Porque, segundo a ordem sacerdotal de Arão, eles eram impedidos de permanecer no sacerdócio pela morte. E por isso, então, ele não segue a ordem de Arão, mas segue a ordem de Melquisedeque, que é figura do sacerdócio eterno estabelecido por Deus em relação à pessoa do Senhor Jesus. E que nós podemos ver nas Escrituras que Melquisedeque é mencionado como alguém que não tem genealogia e de que não tem início nem fim de dias do seu sacerdócio. Então, nós vemos no capítulo 4 e versículo 14 em diante que nós temos um grande sumo sacerdote. Um trabalho exercido pelo Senhor Jesus de intercessão, que é diferente da sua intercessão como advogado. Como advogado, ele intercede por nós por causa dos nossos pecados. Mas como sumo sacerdote, ele intercede por nós por causa das nossas fraquezas. E quando se trata de fraqueza, significa que nós precisamos de ajuda. E quando se trata de ajuda, absolutamente ninguém está isento disso. O escritor se inclui dizendo, visto que temos. O que podemos, então, inferir que ele entendia também que necessitava de ajuda. Ele compreende que ele tem fraquezas, necessidades que só podiam ser supridas por Deus. E mais especificamente pelo Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. E quando ele fala no início do versículo, Jesus, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, dando ênfase à humanidade do Senhor Jesus, lembrando-nos de que ele veio neste mundo e fez-se carne, como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 14. Quando ele tomou sobre si aquilo que ele não tinha. Ele não era de carne, mas ele tomou a forma do homem. E então vemos que ele foi perfeitamente humano, sem pecado. Humano perfeito. Em todas as suas características. Sem deixar de ser Deus. Jesus. E agora uma outra coisa importante em relação à sua pessoa. Ou melhor, duas coisas importantes em relação à sua pessoa. Filho de Deus. O que fica, então, também claro a respeito da sua divindade. Homem perfeito e verdadeiro Deus.
E outra coisa importante em relação a ele, que penetrou nos céus. Que penetrou nos céus. Há agora um homem na glória. Um homem glorificado. O homem glorificado. Que penetrou nos céus. Como nós podemos nos lembrar daquela descrição que lemos em Salmos, não lembro agora o capítulo, talvez o irmão que se lembrar pode falar, em que nós lemos: levantai, ó portas eternas, as suas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Porque ali nós vemos aquelas declarações, porque nunca um homem havia penetrado nos céus. Nunca. Um homem de carne e osso havia penetrado glorioso nos céus. E depois, nestas duas declarações, melhor dizendo, no final delas nós vemos que uma se refere ao Senhor dos Exércitos e o outro, o Senhor poderoso na guerra. Que surpresa! Que coisa extraordinária! Aquele que subiu é o mesmo que desceu. Mas ele desceu como homem assunto do céu. Ascendeu aos céus, glorioso e majestoso. Salmos capítulo 24, versículo 8 a 10. Obrigado. Salmos 24. Então, nós temos encorajamento da parte deste escritor que diz: retenhamos firmemente a nossa confissão. Ah, sim. As dificuldades, as lutas, as dores, os medos fazem as nossas pernas tremerem e os nossos braços afrouxarem. E ficamos, às vezes, até duvidosos do que temos ou do que somos. Mas o escritor não direciona os olhos dos seus ouvintes a si mesmos, ou a ele, mas a contemplar este sumo sacerdote, Senhor Jesus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em outras palavras, ele está dizendo para os seus leitores: olhem para o Senhor Jesus. Ele veio neste mundo como homem, ele viveu como homem, ele trabalhou como homem, mas ele não falhou, não errou, porque em tudo foi tentado,
que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E é necessário dizer que quando diz aqui sem pecado, não quer dizer absolutamente que ele foi tentado a pecar e não pecou. Não. Quando diz aqui sem pecado, porém sem pecado, significa que ele em tudo foi tentado, exceto no pecado. Ou seja, não havia absolutamente nada nele que respondesse ao pecado. Então, ele não podia ser tentado pelo pecado. Ele não tinha uma natureza caída como nós temos, que somos engodados e tentados pelo nosso próprio pecado. Mas o Senhor Jesus, quando diz aqui como nós, no sentido de ele ter sido não tentado a pecar, mas tentado, provado em tudo, em todas as dificuldades humanas. Então significa que ele sabe o que é sofrer. Significa que ele sabe o que é solidão. Significa que ele sabe o que é não ser compreendido. Que ele sabe o que é ser mal interpretado. Que ele sabe o que é ser desprezado. Que ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe tudo. Significa que ele conhece a dor e o sentimento de cada coração e de cada pessoa. Antes do versículo 14, no versículo 13, nós lemos que não há nenhuma criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ele conhece a necessidade e a dificuldade de cada um. Então, no versículo 16, nós temos um convite. Eles tinham um convite e nós temos este convite, aonde o escritor se inclui. Cheguemo-nos. Podemos, então, nos chegar, nos aproximar, sem temor, sem receio, sem timidez. Por quê? Porque há um trono de graça. Há um trono de glória. E haverá no futuro um trono de juízo. Mas agora, para nós, neste tempo presente, há um trono de graça. Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não foi o que nós cantamos essa noite? Da necessidade que temos de ajuda? Ou será que há alguém neste mundo ou na nossa reunião que não precisa de ajuda? Será que existe alguém que está tão bem e não precisa de ajuda? É evidente que todos nós necessitamos de ajuda.
Então, há esse convite maravilhoso para nós. Cheguemos-nos, pois, com confiança, sem medo, sem receio. Cheguemos com confiança, ou seja, na certeza de que seremos aceitos, na certeza de que nós seremos ouvidos, neste trono de graça, para alcançar misericórdia e achar graça. Nós já conhecemos em parte esta graça salvadora, pela qual recebemos o perdão dos pecados, pela qual fomos reconciliados com Deus. Fomos justificados pela fé no sangue do Senhor Jesus. Temos paz com Deus por esta graça. Mas esta graça não se termina ali. Nós necessitamos, vez após vez, dia após dia, momento após momento, nós precisamos da atuação da graça de Deus em relação a nós. É pela graça que nós recebemos ajuda, que nós alcançamos misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E é interessante que não fala para sermos ajudados exatamente no momento que nós queremos, mas em tempo oportuno. Isso indica que nós teremos esta ajuda no momento exato em que nós necessitamos. E sermos ajudados a continuarmos a nossa carreira. Mas agora também nós encontramos entre essas dificuldades uma outra dificuldade, aonde nós vemos a terceira pessoa da divindade entrando em cena também como intercessor. O Espírito Santo. Na carta aos Romanos, capítulo 8, onde vai ser a nossa segunda leitura. Carta aos Romanos, capítulo 8. E versículo 26. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, especialmente o capítulo 8, é um capítulo sublime, que eleva a mente e o coração daquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele termina, ele começa com nenhuma condenação há, e termina e nada pode nos separar de Deus. E podemos então também acrescentar entre estes dois que não há derrota.
Porque se somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, então não há derrota. Nenhuma condenação há. Nada pode nos separar de Deus. E nenhuma derrota há. Então nós podemos ver agora no versículo 26. O apóstolo Paulo liga o que ele vai dizer com aquilo que foi dito antes, que nós não lemos, mas os irmãos podem ler em casa, do início do capítulo até o versículo 25 ali. Ele agora, no versículo 26, ele liga o que ele vai dizer com aquilo que ele já disse, dizendo: e da mesma maneira também o Espírito, novamente a palavra, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, esta era a outra dificuldade que eu gostaria de mencionar, pela qual necessitamos de ajuda. Nós não sabemos pedir como convém. Há um trono de graça. Há um sumo sacerdote que penetrou nos céus. Há toda a liberdade e confiança para chegarmos neste trono de graça. Mas muitas vezes não sabemos pedir a ajuda que precisamos. E aí entra em cena a terceira pessoa da divindade. Aquele que o Senhor Jesus menciona tanto em sua palavra, e como nós vemos principalmente no Evangelho de João, capítulo 14, onde ele menciona que vai enviar outro Consolador. Este Espírito que consola. Este Espírito que é aquele que ensina, que guia, que conduz, também exerce a função extraordinária de intercessor, de interceder. Por quê? Porque não sabemos pedir como convém. O apóstolo Paulo sabia bem o que era isso. Podemos nos lembrar de que ele, naquela ocasião em que ele por 3 vezes orou ao Senhor para que lhe fosse tirado aquele espinho na carne, na segunda carta aos Coríntios.
ele menciona isso. Embora a sua oração foi ouvida, ela foi respondida com não. Mas não era um não para o seu mal. A resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós podemos nos lembrar, aproveitar que está fresco ainda na nossa mente, a escolinha na parte da manhã. As palavras que Gideão fala para o Senhor expressam a sua fraqueza, a sua falta de força, a sua pequenez, a sua insignificância. Mas o poder de Deus operou fortemente naquele homem. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça. Trono de graça. Acharmos graça. E é interessante que, também em relação ao Espírito, o versículo 23 desse mesmo capítulo diz assim: e não só ela, referindo-se à criação, ela que é a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a palavra que eu quero aqui desse versículo, dar ênfase, é que temos as primícias do Espírito. A maior parte dos irmãos aqui conhece bem esse termo primícias, que está relacionado ao plantio e à colheita. E aqui o Espírito é mencionado como as primícias. Podemos nos lembrar que as primícias era a garantia da colheita que eles teriam. A primeira de tudo aquilo que eles haveriam de colher. E nós temos aí, amados irmãos, uma série de bênçãos futuras prometidas para nós. E o Espírito Santo entra como primícia. Ou também, como nós lemos na carta aos Efésios, como selo, a garantia daquilo que teremos no futuro. Embora a salvação seja mencionada nas Escrituras como uma possessão presente, como nós podemos ver nos versículos anteriores, aqui no versículo 24 e 25, que em esperança somos salvos. Embora seja a esperança, não está ligada à esperança terrena, não está ligada com aquilo que é incerto. Mas essa esperança que nós lemos aqui, a maior parte dos irmãos sabem, que se trata de algo que haveremos de receber com toda certeza, E a certeza é dada pelo Espírito Santo, que entra não somente como selo, não somente como garantia, mas também como certeza de qualidade de bênção. Ou seja, as primícias, além de ser a primeira colheita, a primeira de tudo aquilo que eles haveriam de colher, também indicava a qualidade daquilo que eles haveriam de receber. Então, o apóstolo Paulo menciona o Espírito como as primícias.
que bênção extraordinária nós temos da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo, que é para nós o selo de Deus, que é para nós a instrução, da onde vem para nós a instrução, a direção, a guia. Para quê? Somente para que nós saibamos falar? Não. Nós somos vistos aqui neste mundo como peregrinos. Aliás, são os dois aspectos importantes que a palavra de Deus se refere a nós. Nós somos vistos em Cristo como a nossa posição em Cristo, a nossa bênção eterna, e também somos vistos como peregrinos, como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. E por assim estarmos, muitas vezes, nos encontramos em apuros. E muitas vezes até em inevitáveis desesperos. Em lutas que nós não temos força. Em dores e sofrimentos e perdas, aonde as palavras não alcançam para dimensionar. É então aonde entra a intercessão do Espírito. Que maravilha! Que maravilha! Assim como uma mãe olha para o seu filho de alguns meses e só chora, e não sabe falar uma palavra, é capaz de entender a necessidade do seu filho. Assim, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na minha compreensão, eu pelo menos entendo que estes gemidos, eles não são propriamente do Espírito, mas os nossos próprios gemidos. E sabe, amados irmãos, que quando se trata de ajuda e de não saber pedir como convém, também ninguém está fora. Aqui não é uma questão de eloquência. Aqui não é uma questão de saber falar bem, porque se fosse este o caso, a maior parte dos irmãos estariam em grande dificuldade. Porque poucos são os irmãos que sabem colocar as palavras no lugar certo. E eu não sou uma delas. Tenho grandes dificuldades. Mas, quando se trata de não saber pedir como convém, não é uma questão de eloquência. É uma questão até também de não entender perfeitamente qual é a sua necessidade. E acabamos de nos lembrar aqui daquela ocasião em que o apóstolo Paulo pede para que aquele espinho da carne fosse tirado. E isso não lhe foi concedido. Significa que ele estava pedindo por algo que ele não sabia que não seria bom para ele retirar o espinho da carne. E tudo quanto Deus faz é para a sua glória. E ele faz também tudo para o bem de cada um dos seus. Então, agora, nós podemos ver também esta salvação de uma maneira tão perfeita e tão eficaz, tão eficiente, que nós não fomos salvos e largados no mundo.
Nós somos salvos e temos toda a provisão necessária da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, e também da parte do Espírito Santo. As três pessoas da divindade. As três pessoas da divindade trabalhando para o bem-estar de cada um dos seus. E quando falo do bem-estar, não é aquele bem-estar de estar bem financeiramente. Também não é do bem-estar de estar bem de saúde, mas do bem-estar espiritual. Porque a nossa casa terrestre, este corpo, até que o Senhor Jesus Cristo venha, ele vai envelhecer, está envelhecendo dia após dia. E com os anos chegam as doenças, e aquela sensação de bem-estar físico vai diminuindo a cada dia. Mas o homem interior se renova de dia em dia. Então ele diz, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Porque não sabemos. Ele se inclui junto com aqueles que não sabem pedir como convém. Mas o mesmo Espírito. Por que o mesmo Espírito? Aquele que ele leu ali no versículo 23, que ele escreveu no versículo 23, que é as primícias. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As duas pessoas da divindade ocupadas no trabalho, nesse trabalho de intercessão, de interceder. Em situações aonde nós só sabemos chorar. Em situações aonde nós não sabemos falar uma palavra. E é interessante que este Espírito, ele diz no versículo 27, diz assim, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do crente? Não. A intenção do Espírito. E é ele que, segundo o crente, não. Segundo Deus, segundo o propósito de Deus, segundo a mente de Deus, segundo o coração de Deus, segundo o bom desejo, a boa vontade de Deus. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Não é segundo nós. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isto nos indica o quê? Que há uma perfeita provisão. Uma provisão sem falha. Uma provisão sem erro. Há um sumo sacerdote que penetrou nos céus. Há um Espírito que está conosco, que é também o selo de Deus. E que agora também intercede por nós. Que intercede segundo Deus. Segundo a perfeição que há nele. Segundo o amor e a dedicação que há nele. Segundo o propósito e o desejo dele.
uma provisão perfeita. Mas e as circunstâncias? Mas e as pessoas? Porque, afinal, são tantas coisas que estão ao nosso derredor que nos fazem enfraquecer. Dificuldades financeiras, preocupações, perturbações de todas as ordens. No caso das mulheres, principalmente, e digo principalmente porque, por causa daqueles períodos mensais, e que também, quando começa a chegar a idade, então começa também aquela disfunção hormonal, que afeta diretamente o seu humor e a sua capacidade de raciocínio. Enfim, todas estas coisas que nos deixam fracos. Porque, embora os homens não tenham essa dificuldade, mas estão na mesma situação, porque também, por muitos motivos, estão enfraquecidos, se encontram fracos, nos encontramos fracos. Tão fracos que sequer sabemos pedir como convém. Mas, no que diz respeito a todas essas coisas, as dificuldades, as tribulações, os distúrbios emocionais e tudo mais que possa acontecer, diz o apóstolo na direção do Espírito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Contribuem juntamente. Sabemos que todas as coisas, amados, nós podemos incluir aqui tudo aquilo que nós vemos como empecilho, seja para o crescimento, para o entendimento, para trabalharmos, para adorarmos, tudo aquilo que nós encontramos como, que nós podemos considerar como impedimentos. Deus converte isto, todas estas coisas, em bênção. Mas como que pode isso? Assim, a graça de Deus torna este poder acessível a nós. Há, na graça de Deus, poder para vermos em todas estas circunstâncias, para vermos que realmente é assim, em todas estas circunstâncias, nós podemos ver a mão de Deus contribuindo juntamente com tudo aquilo que Ele já tem determinado para nós. Contribuindo. As coisas daqui, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas tribulações, elas não são para nos derrubar, elas não são para nos afligir, no sentido de perdermos a esperança. Nos aflige, nos causa dor, nos causa temores, mas todas estas coisas estão aí para contribuir para o bem, não para o mal. Para que estejamos bem, para que façamos bem, para que sejamos uma bênção para aqueles que estão ao nosso derredor, para que sejamos um bom exemplo, para que o Senhor Jesus resplandeça em nossas vidas,
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E é importante que se diga que este amor a Deus só foi possível porque Ele nos amou primeiro, como nós vemos em João. Não me lembro agora qual, acho que é a primeira carta. Primeira carta de João. Obrigado. Porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui nós vemos também a soberania de Deus. E vemos também a predestinação de Deus. Segundo o seu propósito, segundo a sua presciência, segundo aquilo que ele propôs em si, não em nós, mas aquilo que ele propôs em si. Porque no versículo 29 diz, porque os que dantes conheceu, falando da predestinação, os que dantes conheceu. Aqui nós vemos que a salvação é completamente realizada por Deus. E ela não teve o seu início aqui, ela teve o início na eternidade passada, nos propósitos divinos, em Cristo. Porque os dantes conheceu, também o quê? Os predestinou. Isso significa que não foi uma coisa simplesmente que Deus, lá na eternidade passada, viu o que aconteceria e preparou as coisas para nós. Isso já foi preparado antes. Não é o caso do povo de Israel. Aqui, os que dantes conheceu, também os predestinou. Com qual propósito? Para quê? Para serem conformes à imagem de quem? De seu filho. Olha que aqui a pessoa do Senhor Jesus é mencionada como filho. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. O primeiro. E na semana passada nós até tivemos também aquela palestra, aquele ministério sobre Abraão e Isaque, que vemos ali o Isaque mencionado como o filho unigênito. E a palavra unigênito e primogênito, embora elas não sejam idênticas, mas são equivalentes. Porque primogênito fala o primeiro. E unigênito fala de único. Mas tanto em relação a um como também a outro, seja o primogênito, ou seja o unigênito, antes também de tudo, há uma distinção de dignidade, uma diferença de classe.
E por isso, também Isaac era mencionado como unigênito. Ele era o único, podemos dizer, da sua espécie. Ele era o único no seio do seu pai. Ele era o filho da promessa. Embora Abraão tivesse tido também Ismael antes, e depois teve mais 6 filhos com Quetura, depois de Isaac, Isaac continuava sendo o único. Distinção de dignidade. O único da sua classe. O filho da promessa. Assim o Senhor Jesus, o unigênito e também o primogênito, e por isso ele é mencionado aqui como filho, entre muitos irmãos, para serem conformes à sua imagem. E aqui, quando fala conformes à sua imagem, não está na dependência daquilo que nós haveremos de ser ou fazer, que dependa das nossas ações, das nossas atitudes, mas daquilo que nós já temos e somos em Cristo. Mas não termina aqui. E diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. A predestinação se deu na eternidade passada. O chamado se deu aqui. Aos que predestinou, a estes também chamou. Este chamado se deu aqui, quando soou nos nossos ouvidos o Evangelho. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aonde o homem está aqui? Em lugar nenhum. Tudo é de Deus. O Senhor predestinou. O Senhor chamou. O Senhor justificou. E o Senhor glorificou. Mas de que serve tudo isso? Para nós direcionarmos os nossos olhos para o Senhor. A despeito de tudo que aqui possa nos acontecer. As situações podem ser desesperadoras. O amargor pode ser intenso em determinadas ocasiões. Mas nós temos uma bênção inigualável. E quando nós pensamos nela, aqui, e direcionamos os nossos olhos para aquilo que temos e para aquilo que somos em Cristo, podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, o que ele disse aqui no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente, nada daquilo que este mundo poderia produzir a ele em termos de dor ou tribulação, podia tirar dele este olhar. Ele sabia exatamente onde ele estava pisando. Ele estava numa terra amaldiçoada pelo pecado da onde ele não pertencia. Mas ele podia sentir-se a cada dia fortalecido e encorajado por todas as provisões que o Senhor tinha para ele em Cristo. Porque aqui ele diz, referindo-se a ele mesmo, porque para mim, e assim deve ser com cada um de nós. Nós precisamos, cada crente, independente de ser batizado ou não,
Independente de estar participando da comunhão ou não, cada crente precisa ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus para entrar no gozo das bênçãos que Ele tem para nós e para recebermos a ajuda que nós necessitamos. Temos um trono de graça, temos um sumo sacerdote e temos o Espírito Santo. O que mais nós precisamos? Temos tudo o que precisamos. O que mais nós queremos, melhor dizendo? Temos tudo, teremos tudo o que precisamos, o que precisarmos. Porque até mesmo quando nós não sabemos pedir, nós recebemos ajuda. Deus abençoe a sua palavra. E o Senhor nos abençoe a todos nós. Amém. Glorioso Deus e Pai, nós queremos agradecer a sua grandiosa salvação, a qual temos no Senhor Jesus. Meu bem-amado Filho, aquele que tu enviaste aqui esse mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Tudo que temos está na pessoa do Senhor Jesus. Foi ele que nos buscou, nos tirou da situação a qual nós nos encontramos, deu essa viva esperança, esse acesso à tua presença. Não somente mudou o nosso destino, que antes era a condenação, mas nos deu essa bênção inigualável, nos deu essa viva esperança de estar no céu, no lar celestial, e nos garante aqui como guardados para essa herança. E nos conduz, nos fortalece, nos traz esse alento para a nossa jornada aqui como peregrinos e estrangeiros. Senhor, verdadeiramente o amor do Senhor Jesus nos constrange
nós não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor nos ama e atua nas nossas fraquezas. Ó Senhor, Tu não quiseste estar livre, como diz a Tua palavra, mas Tu exerce esse serviço ainda no céu, como nós temos ouvido essa noite. De fato, nós, muitas vezes não sabemos como pedir. Nós temos dificuldades grandes e não sabemos expressar. Mas Tu vem ao nosso socorro, venha nos ajudar para a nossa caminhada aqui até a pátria celestial. Temos grandiosos recursos e muitas vezes não nos utilizamos dele, não recorremos. E quando tentamos solucionar as coisas segundo o nosso fraco entendimento, nós acabamos caindo e sofrendo. Nós queremos pedir que o Senhor possa, assim, nos conduzir e nos orientar a buscar sempre a Tua presença. Queremos agradecer pelo que nós temos ouvido durante todo esse dia, estar envolvido com a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Ajude essa localidade, possamos ser fortalecidos, possamos estar juntos, e o inimigo que tanto quer fazer derrubar, enfraquecer, não tenha força, devido à Tua grandiosa presença no nosso meio. Pedimos mais uma vez pela vizinhança e pelos nossos filhos, familiares do Teu povo que não são salvos, que venham a ser despertados. Rogamos pelas localidades também, que o Senhor proteja e guarde cada localidade que se reunir ao Teu nome. Proteja no Teu imenso amor. Também queremos pedir pela aqueles que haverão de viajar nessa semana. Ajude e guarde, ó Pai. Possamos desfrutar também a comunhão dos santos junto e nos regozijarmos depois de um longo período que estávamos impedidos de viajar devido às circunstâncias. Mas queremos agora encontrar nossos amados irmãos. Pedimos então a Tua ajuda. Queremos rogar também para os irmãos que ficam aqui nesse testemunho. Pedimos que sejam fortalecidos também. E queremos nos entregar aos Teus cuidados. Muito agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem nos encorajado. Se fosse diferente, não estaríamos aqui. Graças Te damos ao grandioso Deus e Pai. Damos graças ao grandioso Senhor Jesus por tudo que tem feito em nosso favor. Sem nós nada merecer. Agradecemos e nos entregamos nas Tuas mãos. No Teu bendito e amado nome. Amém.